Olá, amigos, estamos de volta no nosso canal Reflexão e Ação e o meu nome é Adilson. Eu sou a Sônia, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindos. Hoje estaremos refletindo no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 11, versículo de 20 a 24. Iniciamos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, esse evangelho de hoje, ele parece que está sendo dirigido a estas cidades, né? Uhum. É interessante, né? É. Jesus está, dessa vez, ele não está falando por discípulo, ele não está falando diretamente para o povo, mas ele está falando de uma maneira em geral para as cidades, né? Aham. Bom, a gente sabe que a cidade é formada de povos, né? Exatamente. Pessoas, né? Quando ele fala que ele vai julgar uma cidade, a gente sabe que por detrás estão todas as pessoas que serão julgadas. Uma cidade não pode ser jogada no fogo do inferno, mas quem mora nela, sim, né? Porque a cidade por si mesma, ela não tem alma, né? Aham, ela não tem alma, mas pode ser jogada, porque quando fala da cidade, está referindo aos habitantes daquela cidade, né? Será que a cidade de Cafarnaum foi jogada no inferno? É bem provável, né? A cidade foi jogada com seu povo todo para o inferno, conforme Jesus falou aqui no Evangelho. Embora a gente sabe que quando ele fala a cidade vai ser, a gente não está falando da parte geográfica da cidade. Nós estamos pensando em relação à população daquela cidade. Os habitantes daquela cidade. Porque Sodoma e Gomorra, quando foram destruídas, essas duas cidades vizinhas, quer dizer, bom, lá não nasce mais nada, né? Porque lá virou mar morto, né? Uma lama, né, de fumaça, sal, enxofre. Exatamente. E então, quer dizer, nada nasceu. Ali foi, como parece que foi amaldiçoado, né? Então não teve mais nenhuma vegetação, nenhuma população.
Mas, no entanto, muita gente diz que aquela lama do Mar Morto é muito benéfica para a saúde, né? Banhada lama. Mas a cidade foi destruída. Mas aqui não está falando que ele vai destruir essas cidades, né? Muito interessante, né? Que o evangelho hoje ele está totalmente voltado para as cidades. Hoje quem está em pauta são as cidades, né? Que não aceitaram os milagres que Jesus realizou nelas. Quando a gente reflete, né? Que Jesus falou, né? Que o fato dele ter realizado muitos milagres lá e a cidade inteira não ter dado nenhuma importância, então ele até faz uma pergunta. Vocês pensam deixa eu ler aqui, 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Ciro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. Quer dizer, quando a gente lê isso, a gente vê assim, como que Jesus vai tratar uma cidade. Então, no dia do julgamento, está bem claro que isso vai fazer parte, né? No dia do julgamento final, Jesus vai mencionar essas cidades que recusaram ele, né? Que não quiseram ter nenhuma parte com ele, que não quiseram acreditar naquilo que ele provou visivelmente aos olhos de todos, né? E eu creio também que Jesus, se referindo a essas cidades, ele está se referindo à maioria da população. Porque a gente crê que devia haver justo nessa cidade. E um justo, nem que fosse um justo, né? Mas pelo menos esse justo seria salvo. É verdade. Eu não creio que todos os membros da população da cidade seriam jogados no inferno. Porque, como está mesmo na palavra de Deus, na ocasião em que Deus enviou os anjos a Sodoma e Gomorra. E quando Deus teve o diálogo com Abraão, né? Exatamente. Avisou Abraão que ele iria destruir essas cidades. E Abraão intercedeu, perguntando, e se lá tiver 50 justos, você poupa a cidade? Ele falou, eu pouparia, mas não tem. E se tiver 45, eu pouparia, mas não tem. E foi diminuindo, até que chegou a família do sobrinho dele, de Ló, né? Que ele e a família eram os únicos justos da cidade. E Deus, então, não poupou a cidade, mas mandou que eles saíssem, fossem embora e que nem olhassem para trás, para não ver o que Deus ia fazer lá. Deus concedeu a eles a graça de que os anjos fossem avisar a eles sobre a destruição da cidade, para que eles saíssem às pressas, para que pudessem salvar suas vidas. Agora, eu sempre, nessa história aqui, esse evangelho fez a gente lembrar isso. Eu sempre penso nessa história, né? Nossa, para uma cidade inteira, né? No caso, foram 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Elas chegaram a um grau de pecado assim, tão grave que Deus não as poupou, né? Que ele não as poupou, né? Daí que eu deduzo que a maioria da população devia estar em pecado grave. Acho que todos, né? Porque quem não estava foi convidado para sair, né? Exatamente. E a gente vê também, igual a gente vê na história do dilúvio, a mesma coisa, né? Na história do dilúvio, os homens queriam ser como Deus, né? Não obedeciam mais a Deus, foram tão ingratos que é até interessante, né? Como que numa passagem, né, diz assim, que Deus se arrependeu de ter criado o homem.
como que Deus se arrependeu, porque do grau de desobediência, de insubordinação que os homens chegaram, tão grande. Nós chamamos de antropomorfismo. Atribuir a Deus um sentimento humano. Humano, é que a gente sabe que Deus não sentiria isso na verdade, mas... Ele não se arrependeria realmente. Foi a maneira como o escritor sagrado descreveu, né? Para que a gente entendesse, o grau era tão grande como que Deus tivesse sentido tal coisa. Exato. Mas a gente vê assim que é interessante como que cidades inteiras, né? Quando chega um grau tão grave de pecado, então Deus, ele condena a cidade toda, né? Exatamente. Parece que ele já não se concentra apenas em indivíduos, mas já se concentra na coletividade, no grupo inteiro. Então é isso. Por isso que a gente sabe também, né, de tantas profecias, né, tantas revelações que existem, principalmente da parte de Maria, pedindo, né, vem intervir, né, dizer, façam penitência, façam orações, convertam-se, mudam de vida, porque o pecado está infringindo muito o coração de Jesus. O Senhor está ficando muito ferido com tantos pecados, né? Cada pecado nosso, a gente sabe que é como um espinho, né? Que a gente crava no coração do Senhor. E então a gente precisa realmente converter, e às vezes é importante, né? Como que pode uma cidade inteira, né? Uma cidade inteira, um local inteiro, um país inteiro chegar a um grau de pecado tão grave que acaba sendo difícil tirar alguém dali que não esteja poluído, né? Exatamente. Agora, eu creio também que essas cidades, as populações deviam ser pequenas, né? A gente não sabe exatamente quantos habitantes havia em Sodoma e quantos habitantes havia em Gomorra, mas a gente imagina que deviam ser cidades pequenas e quanto menor a cidade, quanto menos habitantes, se eles caírem em pecado, mais o pecado vai se alastrar entre eles. Então a gente tira, né, nesse evangelho que no dia do juízo final, no dia do julgamento universal, quando Jesus voltar com poder e glória, como a gente sabe, sobre as nuvens, né? Vai ser um grande dia, porque os anjos vão tocar as cornetas, todos vão, né, assistir o grande espetáculo. Não vai ser igual quando Jesus subiu aos céus, que só aquele povo daquela região que o viram, mas a volta de Jesus vai ser estupenda, vai ser algo impressionante, né? E precedente, assim, de antes vão acontecer, vão ter uns acontecimentos que vai ser uma maneira da gente reconhecer que o fim do mundo está próximo, né? Exato. Não sabemos quando vai ser, mas vamos receber sinais. E já estão profetizados, né? O que vai acontecer no mundo antes do fim desse mundo. Mas a gente sabe que no dia do julgamento final, quer dizer, tudo que aconteceu desde o início da criação até os tempos atuais vão ser mencionados, vão ser julgados, né? Então diz que a terra devolverá os seus mortos, né? O mar, todos vão ressuscitar no corpo que tinham antes para assistir o julgamento, né? Sendo que o Senhor diz que ele vai julgar os vivos e os mortos. Quem já foi julgado não será julgado, mas vai assistir o julgamento universal, né? Vai assistir o julgamento universal. É algo até que escapa a nossa compreensão, porque se todos que já viveram na Terra desde o início até agora vão voltar, a gente até fica pensando assim, será que vai ter espaço para todo mundo? Porque só agora no momento há 7 bilhões
de vidas humanas na Terra, só agora no momento, mais as gerações passadas. Então, quer dizer, eu estimo, sei lá, 100 bilhões. Para o Senhor, você não vê sobre a impossível. questão do universo. O universo é um mistério, tem uma dimensão que a gente hoje vai até entender um pouco do universo quando assistirmos os vídeos, né, que vão ser apresentados para a humanidade hoje. As primeiras imagens do telescópio James Webb. Onde foi mostrado somente para o presidente dos Estados Unidos. Hoje vai sair em termo nacional, mundial, né? Exatamente. E a gente vai poder assistir as galáxias de 13 bilhões de anos atrás, não é isso? Nós vamos ver corpos celestes como eles eram há 13 bilhões de anos atrás. Nossa, isso é incrível, né? Então, se isso é possível, se a ciência vai nos provar isso, com esse telescópio tão potente, imagina assim no dia que Jesus voltar, onde vai caber tanta gente, deve esse mundo ter uma transformação e ser também um grande mistério. Mas também a gente sabe que corpo, a matéria, ele ocupa um espaço, mas a alma não, a alma é espiritual. Exatamente. Então, pelo fato de que as pessoas vão ressuscitar, né? Apesar que diz que o corpo vai ressuscitar, a terra vai devolver, mas terão corpos, né, diferentes, né? Mais espiritual, né? E aí não vão ocupar espaço, né? É um grande mistério. É um grande mistério. Na realidade, todos os que estiverem vivos nesse dia e os que vão ressuscitar, todos verão Jesus vindo dos céus, cercado dos anjos, tocando trombetas. Eu creio, se a gente pensar de uma forma natural, na física não faz sentido, porque a Terra é redonda. Se Jesus aparece, por exemplo, aqui, quem está do outro lado do mundo não vai conseguir vê-lo. Mas vai ser algo diferente, não vai ser como nós vemos com os nossos olhos carnais. Eu creio que nós vamos ter olhos espirituais nesse dia. Não, vai ser, todos vão poder ver, entender. No Atos dos Apóstolos não fala que quando eles receberam, no dia de Pentecostes, receberam o Espírito Santo. Eles saíram falando, pregando o evangelho, e todos que estavam ali entendiam. Falando várias línguas? Entendiam na sua própria língua. Quer dizer, para Deus, nós não entendemos os mistérios de Deus, nós não entendemos, sabemos que Deus tem muita potência, tem muito poder, mas não entendemos ainda tudo, né? E acredito que o pouco que nós sabemos é o que Jesus quis nos revelar, é o que a igreja também vem nos revelando ao longo dos 2000 anos, mas ainda há muito, mas muito a saber, há muito a conhecer, não é? Verdade, porque a gente vai descobrindo, né, cada vez mais com os avanços científicos, a gente está descobrindo assim tantas coisas, tantas galáxias, descobrindo muitas coisas que não sabiam antigamente sobre os buracos negros, sobre outras dimensões. Então tudo isso está sendo possível através da ciência. E a gente vê o universo mesmo é algo inexplicável, né? Exatamente. É inexplicável, né? Como que nós podemos ver uma estrela brilhando no céu e aquela estrela que brilha para a gente já não existe mais? Já se acabou há milhões de anos atrás. Então, são coisas assim que a gente não pode entender, mas o julgamento final, a gente sabe que vai ser algo que realmente vai estar à vista de todos. Todos veremos, e Jesus fala que quando ele voltar, ele vai dizer para os justos, aqui nesse Evangelho de São Mateus mesmo, no discurso escatológico sobre o fim do mundo, quando Jesus fala assim, que quando ele voltar, quando ele voltar, ele vai separar os bons dos maus, vai botar os bons à sua direita e os maus à sua esquerda.
né? E vai ter esse julgamento de todos. Então, quando ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava no cárcere ou no hospital, foste me visitar, nu me vestiste. Então Jesus e os bons vão dizer, Senhor, quando é que fizemos tudo isso? Aí ele fala, toda vez que fizeste para um dos teus irmãos, foi a mim que o fizeste. E vai falar o contrário, afastai-vos de mim, malditos, porque eu tive fome, não me deste de comer, sede, não me deste de beber, estava doente, no cárcere não foste me visitar, nu não me vestiste, era peregrino, não me acolheste. Então Jesus vai falar, vocês vão para o fogo do inferno. Aí eles vão dizer, quando que fizemos isso, Senhor, contigo? Toda vez que vocês deixaram de fazer, foi a mim que deixaste de fazer. Então, é esse julgamento final. E a gente sabe, até está na carta aos Hebreus, dizendo que está determinado ao homem morrer uma só vez e logo a julgamento. Então, nós aprendemos na nossa doutrina que existe o julgamento particular, que assim que a gente morre, a gente vai logo a julgamento, e existe o universal, quando ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos. E a gente sabe que quando a Bíblia fala que alguém é morto, o morto para Deus é aquele que é indiferente aos milagres que Deus faz, é indiferente à palavra de Deus, né? É morto espiritualmente. Então, quando ele vier para julgar, né? Mas ninguém vai ser julgado duas vezes, né? Ninguém. Quem recebeu o céu, já recebeu o céu. E quem já tiver recebido o inferno, vai continuar no inferno. Agora, é bem interessante de Jesus dizer, né? Que essas cidades vão ser julgadas por não ter recebido, por não ter aceitado. Então faz sentido no evangelho que acabamos de ler no outro dia, quando Jesus manda os discípulos irem de 2 em 2 à cidade que eles chegassem para falar de Deus, e que não acolhesse eles, que fosse embora dela e não levasse nem a poeira daquela cidade. E interessante é que nesse evangelho Jesus também diz a mesma coisa que diz aqui, que Gomorra, Sodoma e Gomorra vão receber um tratamento muito melhor do que essas cidades. Bom, então, pois bem, no versículo 22 ele fala, pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguidas até o céu? Não, serás jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Agora, trazendo isso para a nossa vida mesmo, eu acredito que, da mesma maneira, nós vamos ser tratados se a gente desprezar as graças de Deus. Não deixar, não aceitar, porque Deus está dando oportunidade, né? Por isso que tem um evangelho que Jesus fala que ele tira o coração de pedra e nos dá um de carne, né? A dureza do nosso coração pode virar mansidão, pode virar carne. Nós podemos ficar mais humano se a gente presta mais atenção às coisas que Deus realiza na nossa vida. Mas se nós desprezarmos Deus e não quisermos acolher a palavra de Deus e procurarmos cada vez mais viver uma vida mundana, nosso coração de carne vai aos poucos se apedrecendo. Chegar a um ponto de uma dureza que aí a gente se recusa, né? A gente Exatamente. Não quer ver nada. Então muito... o grande perigo, né? Temos que ser atentos, né, para tudo que acontece na nossa vida, tudo que Deus realiza na nossa vida. Não precisa se nem entender ou ler ou conhecer o evangelho, mas a gente tem uma maneira de ser evangelizado também sem ter o evangelho na nossa mão. Vendo as coisas que acontecem em nossa volta e aprendendo com os fatos, né? Sabendo reconhecer a grandeza de Deus. A gente vê que
Tem muitas pessoas que praticam o bem, que fazem o bem e não conhecem o Evangelho, mas eventualmente vão conhecer. Eventualmente vão aprender o Evangelho, porque a pessoa já tem essa percepção, já sabe, já tem essa sensibilidade de ver o que é certo, o que é errado, de conhecer as necessidades daquelas pessoas que estão em sua volta, socorrer, né? Não adianta só a gente conhecer, tem que socorrer, né? Exatamente. São as ovelhas que Jesus diz, são as ovelhas que não estão dentro do cercado. E são essas ovelhas que nós devemos também ir atrás, né? Porque há muitas ovelhas que pertencem a Jesus que não estão dentro do cercado ainda. Pelo fato de que ainda existe muitas ovelhas fora do cercado, é que a gente deve desempenhar o nosso papel de batizados, de sacerdote, profeta e rei, que é isso que nós somos com o nosso batismo. E proclamar o Evangelho, falar de Jesus para as pessoas, explicar para as pessoas que existe uma Bíblia, onde ali tem a história da salvação, onde Deus fez uma história com um homem e Deus continua fazendo. Então, a gente precisa de assumir esse nosso papel no mundo, né? Especialmente quando somos pessoas que assumimos o nosso batismo, que decidimos ser um apóstolo pelo sacramento da crisma, devemos de evangelizar sempre. Exatamente. E a melhor maneira sempre é com o nosso exemplo, com a maneira como nós vivemos, porque é muito vergonhoso você dizer, eu acredito na Bíblia, no Evangelho, na palavra do Senhor, mas a sua vida, as suas ações dizem o contrário. Então é melhor a gente viver isso para que a gente dê um bom testemunho e para que essas pessoas boas que ainda não descobriram Jesus, que não conhecem Ele ainda, que comecem a conhecê-lo através de nós. Para que também, se por acaso algum dia a nossa cidade vier a ser condenada, que nós sejamos como a família de Ló. Pelo menos nós poderemos provar que somos justos o bastante para merecermos a misericórdia de Deus e podermos ser salvos se a nossa cidade cair. Já pensou, né? Existem muitas profecias, né? Então não vamos querer aterrorizar ninguém, mas a gente sabe de profecias que existe uma possibilidade muito grande, né? De acontecer catástrofes. Já estão acontecendo, né? Mas podem vir catástrofes maiores, né? Como nós já ouvimos falar de asteroide, né? Cometas. Sim. Então nós estamos assim num mundo que não é muito seguro, né? Não é muito seguro. A qualquer momento, a gente já viu, uma vez nós vimos uma bola de fogo caindo assim, quando a gente vinha tarde da noite, num lugar aberto, numa estrada, aquela bola foi caindo, aí depois não deu nem tempo de filmar, mas depois nós vimos na reportagem que muitas pessoas viram, né, estavam dizendo que eram meteoritos, né, que estavam caindo. É bom, dava a impressão que... Pelo tamanho parecia ser bem grandinho. E dava a impressão que aonde aquela bola caísse ia fazer pegar fogo. Porque era uma bola de fogo, né? Que foi descendo até que sumiu, né? Exatamente. Porque tinha propriedade, árvore, aí não deu para ver onde ela caiu, mas a gente chegou a ver. Então a gente precisa de realmente entender que somos muito frágeis, vivemos num mundo frágil, e quando a gente entende, quando a gente descobre o universo, a gente começa a ver a dimensão do universo, demonstra a nossa pequenez, né? Como somos pequenos. O nosso planeta também é um planeta pequeno, é bem interessante. Bom, cidades, planetas, tudo são obras de Deus, né? Então que o passarinho que canta, as árvores que ventam, né? Em tudo a gente vê a criação de Deus. O universo é imenso, incompreensível para nós, não sabemos qual é o tamanho dele realmente,
mas naquela pontinha pequenininha, naquela bolinha pequenininha, ali estamos nós, e Deus não se esquece da gente, mesmo com toda essa imensidão, com toda essa coisa que é totalmente difícil para a gente até tentar imaginar. Existe aquela bolinha pequenininha chamada Terra, e na Terra estamos nós, e Deus não se esquece da gente. Como que Deus é bom. E nós cremos, como fazemos na nossa profissão de fé. Cremos em Deus que criou o céu e a terra, em todas as coisas visíveis e invisíveis. Nós cremos nisso. Existem muitas coisas que nós nem conhecemos. Hoje a humanidade vai ter a chance de conhecer bastante sobre o universo. Então vocês que estão vendo esse vídeo, ficam atentos às notícias, e deve ser um grande espetáculo, né? Sim, a gente, hoje vai ser um grande dia, né? E que através dessa reportagem nós vamos descobrir a grandeza de Deus. Então é lastimável que ainda existiram cidades, e existem cidades que ainda desprezam a palavra de Deus. Então nós vamos ficando por aqui, né, pedindo ao Senhor que nos ajude a ter uma fé, né, uma fé, não precisa nem ser tão grande, tão tremenda, mas ter uma fé que seja o bastante para sustentar a nossa vida, para nos dar força para que a gente coloque em prática a sua palavra. Ótimo. Então, muito obrigado mais uma vez pela participação. Vamos ficar por aqui por hoje e, se Deus quiser, amanhã estaremos de volta. Então, até amanhã, se Deus quiser. A paz de Cristo para todos nós. Paz de Cristo. E terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.